A Branca de Neve virou uma princesa polêmica e claro que eu tenho minha opinião sobre isso. Desde que foi anunciado o live action, muita gente começou a falar sobre a Branca de Neve, sobre a história original, a história do desenho. E uma das coisas que o elenco fala muito na entrevista é que agora ela não vai mais depender de um homem, vai ter os objetivos dela. Mas a minha verdadeira pergunta é, quando que a Branca de Neve não foi independente? Porque pensa comigo, no desenho ela é uma adolescente que perdeu os pais numa situação super difícil. E ela descobre que a madrasta quer se livrar dela só porque ela é mais bonita. E ela fica com medo, procura ajuda? Não, ela foge pra floresta sozinha, convence o próprio caçador a deixar ela em paz. Aí ela acha uma casa com 7 mineradores que ela nunca viu na vida, convence eles a abrigarem ela e ainda se torna útil com as coisas que ela aprendeu em casa. Ela cria uma relação de amizade e parceria com aqueles vários homens de idades diferentes e praticamente nem sabe que existe o príncipe até o final do desenho. Ela nunca esteve atrás dele, ela só tava tentando sobreviver. E claro, é o príncipe que salva ela e eles ficam juntos rápido demais, mas isso tem muito a ver com a época do desenho. Mas esse é o final e a parte que a gente nem vê, porque a história inteira é sobre uma menina super corajosa que foge de um lar abusivo e vai morar sozinha na floresta e dá um jeito de fazer tudo dar certo. Onde que ela precisa de mais independência, a coitada precisa de um abraço. E pra mim a impressão que fica é que a gente só acha que a Branca de Neve é frágil porque ela tem uma aparência super feminina e delicada. E eu não queria que tirassem isso porque é bom mostrar que mulheres delicadas podem sim ser fortes e que o que é feminino não significa de jeito nenhum que é frágil. Agora parece muito que a produção do filme quer fazer a gente questionar a nossa própria memória do desenho só pra justificar mudar a história. E se você tava concordando que tinha que acabar com a imagem dessa princesa frágil e indefesa, acho que tá na hora de assistir o desenho de novo. O nome dela aqui? Luísa Neto 97. Ó. Eu não quero questionar o conteúdo que ela faz. É só esse vídeo que eu vi. Cara, sensacional. Vamos deixar as partes técnicas de quadrinhos, universo compartilhado, cinematográfico. Vamos deixar pra quem sabe. Tem o Enerd aí, tem o Heróis e Mais. Tem os caras que manjam dos Paranauê. A conversa comigo aqui é outra. Quero trazer base bíblica para a conversa, porque aí fica lindo, né, pai? Então, senhores, é o seguinte. Sobre falar de fragilidade feminina, tem um texto muito importante, pelo menos no meu ponto de vista. Diz o seguinte, que o homem ele deveria ter relações, né, tratar as mulheres com entendimento, tendo em vista que elas são o vaso mais fraco ou o vaso mais frágil. Isso é que eu acho interessante, que essa é a beleza. E eu não vou falar de incongruências, de incoerências que tem no discurso feminino hoje em dia, ok? Eu quero me ater só à Bíblia mesmo, eu não vou nem questionar nada disso, é Bíblia. Então, eu tenho exemplos muito grandes aqui, e eu recomendo muito você ler a Esther, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. Mas ali, o manual, se tem uma mulher que vai ver esse vídeo aqui, se tem uma moça que fala assim, não, eu quero ser uma moça de Deus, eu quero ser crente. Tem um manual para você. Provérbios 31. Lá, querido, ó. É ali é o passo a passo, baby steps. Ali você aprende o que é ser mulher de verdade. É lá. Claro que nós temos outros exemplos aqui. Podemos pegar a Maria, mãe de Jesus. Podemos pegar a prima dela, Isabel, que são referências no que tange a mulheres na Bíblia. Tem a esposa de Abraão. E os exemplos são gigantes. Mas Provérbios 31 acho que está muito bem sintetizado o que é a ideia de ser mulher de Deus. Fechou? Então vamos ver o que Esther tem para nós? Eu vou tentar ler de forma corrida e depois a gente vai explicando. Acho que fica mais fácil, né? A Esther 4, a partir do 7. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicaria em Suzã para destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fizesse ter com o rei, e lhe pedisse que suplicasse, suplicasse a sua presença pelo povo. Veio, pois, Atã e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atá, melhor dizendo, né? Mandando dizer a Mardoqueu, aqui no 11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Para você ver que a situação era séria, não é brinquedo. Certo? O negócio é caso de vida ou morte aqui. Aí começa a brincadeira aqui, ó. No 13. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Não imagines no teu íntimo que,
por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasses a este reino. Basicamente, vou colocar aqui, ó. Basicamente, Mardoqueu está dizendo para ela, olha, não vai pensar você que você vai sair livre dessa. Porque é ela que dá a luz, né? Então a casa do pai dela ia perecer toda. Não só, talvez a descendência inteira, porque era matar todos os judeus. Aí o Mardoqueu fala, mas fica tranquila, Deus vai mandar o socorro. Mas aí você não vai ter parte disso. Qual que foi a atitude dela? Aí ela manda a resposta. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Cara, isso aqui eu acho lindo. Esse final aqui. O Mardoqueu fez tudo conforme Esther ordenou. Quando alguém diz pra mim que a Bíblia é contra as mulheres, tem ódio, é misógino, será? É uma mulher muito mais nova falando com um ancião. E aí? Aí muitos vão falar, mas é porque ela tá com posição de rainha. Ué, então, isso já não mostra? Porque se fosse misógino, tanto faz, se fosse rainha ou não ia obedecer, né? E aí? Aí podem dizer, não, mas aí ele podia morrer, mas e daí? Quem acredita, os homens da fé daquela época não tinha essa não, pô. Ô Daniel se dobrou? Hã? Sadraque, Mesaque e Abednego. Os caras foram pra morte feliz. O cara, quando era crente, filho, não tinha essa não. Se ele não concordasse, se tivesse que morrer. A própria Esther já está demonstrando isso. Então você vê que interessante. Ela viu a situação, ela sabia o problema. Ela falou, meu, vai dar ruim aqui, eu vou morrer. Mas aí o Mardoqueu abre os olhos. Puf! E ela entende. Ela entende e fala, não, vou fazer o que tiver que fazer. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Paciência. Aí Mardoqueu segue a ordenança, que diz bem claro na Bíblia. Ordenou. Esther lhe ordenou. Para você ver. Eu vou colocar aqui. No 1 ali. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro, que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então, queridos, para que a gente possa concluir aqui no nosso raciocínio. Cara, é essa aqui, ó. É esse tipo de mulher aqui. É um tipo de coisa que nós sabemos bem, com a nossa fé, que Deus ele poderia ter feito algo. Mas ela fez aquilo que ela podia. Esse é o ponto. Você não foge da raia, querido. Ela não fugiu. Ela até sentiu medo, que é normal de um ser humano. Afinal de contas, ela não viu o rei há 30 dias, então naquela época era completamente normal. Mas pensa, ela se preparou para esse momento, vestiu a veste real e foi lá. E disse a si mesma, se der ruim, deu. Se não deu, tá bom. E foi. E graças a Deus deu tudo certo. Mas foi pela atitude dela. Através dessa mulher, teve a movimentação no povo inteiro. E aí Deus pôde agir. Lembra que na Bíblia diz? É na comunhão que Deus ordena a bênção. Aí eu te falo, realmente as mulheres não têm como é que eu posso descrever? Um protagonismo na Bíblia? Você tem certeza disso? Eu acho que você não está lendo a Bíblia direito não, viu, gafanhoto? Avisar algumas perdidas de plantão aí. Você não sabe o que você está falando. Mulheres na Bíblia têm um protagonismo muito importante. Né? Senhores, eu fico por aqui. E vou falar de novo. Em qual berço você quer? Verdade ou mentira?